Então gostaria de chamar o Pedro Rodrigues do Santos Junqueira. Pode vir aqui à mesa, obrigado. Ele é chefe executivo de Resiliência e Operações do município do Rio de Janeiro, no Centro de Operações Rio, COR. Desde fevereiro de 2013, é o responsável em coordenar as ações integradas de órgãos ligados a operações da cidade. Pedro, por favor, fique à vontade aí, agradeço a sua apresentação. Obrigado. Obrigado, bom dia. Falar de cidade é muito bom. A gente vive em cidade, né? A gente não vive propriamente num país, então todo assunto que tem a ver com cidade eu gosto muito pessoalmente e tem a ver com o trabalho. O Centro de Operações é um equipamento municipal, ele foi criado depois de uma crise que a cidade viveu em 2010. Talvez muitos aqui de vocês se lembrem onde vocês estavam, 6 de abril de 2010, quando teve uma chuva bem trágica na cidade, com 67 mortes, o túnel Rebouças ficou fechado, todas as nossas serras ficaram fechadas, a gente teve o prefeito pedindo para ninguém sair de casa no dia seguinte. Ali foi uma sensação, ali, uma certeza do prefeito, na verdade, de que a gente não poderia ter uma cidade como a nossa, complexa, grandiosa, com uma série de desafios, sem um centro como o COR, que é a sigla dele, né, o Centro de Operações. E a nossa finalidade é a integração dos órgãos. Vou contar um pouquinho, a apresentação ela é até rápida, vou tentar não fazer vocês ficarem com muita fome aqui ouvindo a palestra. Pode passar. Então, a inovação em uma cidade digital. Eu entendo a nossa temática aqui tem a ver muito com planejamento, tem a ver com geoinformação, mas é impossível falar do COR sem contar um pouquinho da história. Então vamos lá. Antes do centro de operações, vamos imaginar ali cenários cotidianos da cidade, né? A gente tinha uma batida, volta só, uma batida de um acidente de trânsito, como temos a todo momento. A gente tem uma tubulação que pode estourar, isso acontece em casa, vai acontecer numa cidade. Queda de árvore em situação de vento forte. A gente, hoje, por exemplo, é um dia que tem a chegada da frente fria, então a gente já tem condições de mais ventos. Como que era resolvido? Aí você pode passar, por favor. Então você tinha lá, na rua, aconteceu algum acidente, alguém viu aquilo. Estamos falando de uma época ainda com rede social começando, a gente, não todo mundo com o smartphone na mão, você então ligava para a polícia, ou ligava para o bombeiro, ou conhecia um subprefeito, ou um administrador regional, ou o vizinho, ou o síndico, e começava ali quem participa a resolver. Ou então a gente não fazia nada, mas algum agente público via aquilo e iniciava uma solução daquele problema. A cidade normal tem problema todo dia. Então chegava alguém da Sete Rio primeiro, ou então da polícia, ou então do bombeiro. Bombeiros, Sete Rios sempre chegam, normalmente são os primeiros, estão muito mais na rua e o bombeiro já está pronto para sair correndo para salvar a gente. A polícia civil no caso da perícia, ou se o carro derrubou um poste vinha a light, mas isso não tinha bem uma coordenação, você não sabia para onde perguntar, para onde pedir, como acompanhar se aquilo ainda ia demorar. E a imprensa precisando rodar a cidade toda, como ainda faz, mas vocês vão entender que no Core isso é um pouco difícil. A gente ajuda a imprensa também, então ajudamos a população a entender das coisas. A gente ia acompanhando o desenvolvimento da solução daquele problema. Nem sempre coordenado, então se aquele carro lá, aquele Gol, derrubou um poste da Light, o bombeiro não vai poder ir lá salvar o sujeito enquanto a Light não desligar a energia elétrica. Não adianta o bombeiro morrer para salvar uma pessoa. Então você tem um pouco uma cadeia, um encadeamento de ações que por termos um órgão integrado hoje a gente resolve. Então, próximo slide, por favor. O desafio nosso quando nascemos, somado a essa história que eu contei, essa história triste, então, ali uma visão de gestão do Eduardo Paes, a gente também tem um compromisso com os Jogos Olímpicos. A cidade do Rio conquistou os Jogos em 2009 e parte das nossas obrigações, uma delas, é que tivéssemos um centro que integrasse órgãos públicos. Então, mas ele poderia entregar isso agora, ou ano passado. O que aconteceu foi que essa tragédia antecipou uma decisão e foi importante. Se a gente começasse a trabalhar agora, eu estou no COR há 3 anos e pouco, é outro órgão, eu sou outro chefe do Centro de Operações nesses 3 anos. Então eu fico imaginando se a gente só começasse agora, como a gente não ia ter tido a maturidade necessária para viver os Jogos Olímpicos. Então o desafio inicial era colocar todo mundo no mesmo lugar, fisicamente, mesas e cadeiras, a Sete Rio do lado da SEG, sentada atrás da Light, com a SEDAI do outro lado, com o Rio Ônibus, que é o sindicato das empresas de ônibus, um pouco mais à frente. Isso só, se a gente não pudesse fazer mais nada,
já teria sido um grande ganho. Então, com essa empatia de um entender um pouco no dia a dia o que o outro está vivendo e quais são os limites, ali já tem um grande valor. E a segunda é uma integração tecnológica que nasceu junto com a gente, mas não vai acabar nunca. A integração física, está todo mundo lá. A gente tem umas novidades aí para as Olimpíadas, mas já existe a sala, já existem as pessoas, a gente já se conhece, já tem um respeito ali institucional entre as corporações. A tecnológica não vai acabar nunca, porque aí uma corporação instala um sistema novo que é interessante, aí vem o Waze e a gente consegue se casar com eles para ter as informações de trânsito na tela, e amanhã vai ter alguma coisa que eu não sei qual é, que a gente vai querer também. Então essa integração não acaba. Pode passar. Obrigado. Então como é que atualmente esse problema é resolvido? Tem próximo slide tem um esquema aí meio futurista, mas o Core não tem uma relação de hierarquia. Quando eu fui convidado para ser chefe de centro de operações, uma das pessoas que eu conversei falou, cara, você está maluco, você vai ser culpado por tudo e você não vai ser chefe dos órgãos. E aí isso foi o que eu mais gostei. Então, como conseguir exercer um trabalho em que toda essa cadeia de cada bolinha aí, o IPP é uma delas, está ali num ecossistema flutuando, trabalhando com as suas funções normais. Como é que o centro de operações, a grandeza não tem a ver com a importância, mas o meu foco ali é a minha equipe, essa bola central aí, com diretoria de infraestrutura, que mantém o prédio funcionando, mantém as coisas legais, a de tecnologia que avança conforme o mercado avança, testa, nós somos meio laboratórios, a de resiliência, uma gerência de resiliência é um projeto novo, que na verdade não tão novo, já tem 2 anos e pouco aí que a gente trabalha com isso, e que trata um pouco do pensamento no futuro. A gente pode cair, a resiliência não quer dizer que você é perfeito, você não é invencível, e a vida real é assim. Então você pode estar muito preparado, mas você vai cair em algum momento da vida. Como que a gente se reergue, então, no caso como cidade, como um bairro, como uma instituição? E aí o nosso core business mesmo, que é a subchefia de operações, onde a gente tem uma assessoria de comunicação 24 horas por dia, 7 dias por semana, domingo, 3 da manhã, se a imprensa quiser saber alguma coisa, vai ligar para lá e vai ter um esclarecimento, ou vai nos contar uma coisa que eu não sabia, e a gente vai entender melhor daquele problema. O Pensa e o Lab Rio são organismos municipais que vieram para ajudar a gente a fazer Big Data, a incorporar esse pensamento mais, eu diria, quase que um pouco mais leve, né, do que é o dia a dia de carregar a caixa no poder público. Então, estão ali destacadas. O CICC é um órgão estadual que tem as forças de segurança. Então, basicamente, o que a gente faz é, no dia a dia da cidade, entendendo as coisas como elas acontecem, a gente vai pincelando ali quem são as instituições que têm a ver hoje, são cliente, amanhã é fornecedor. Então, a Sete Rio, ela é cliente quando? Quando pega fogo num prédio e o bombeiro precisou fechar a rua para trabalhar. Quando que ela é cliente? Quando teve um acidente, mas antes dela desfazer, precisa salvar uma vida e fazer uma perícia. Então, ela é cliente naquele momento. Quando é que a Sete Rio é fornecedora? Quando ela está liberada para pegar um reboque e levar o carro embora. Então, a gente exercita cliente e fornecedor todos os dias. Isso é um legado invisível, isso é uma coisa que o Rio de Janeiro conquistou e que a gente precisa se orgulhar com todos os defeitos e dificuldades que a gente possa ter, mas o mundo vem aqui entender como é que a gente faz para ter a imprensa dentro de um prédio, com todos os órgãos lá dentro, eu não precisar ser o presidente da empresa, o secretário de transporte, e ainda assim a gente ir resolvendo as coisas em parceria com a população. Então, se alguém tiver com o Facebook ou Twitter aberto, até podia nos seguir, que é importante que vocês saibam que a gente antecipa várias informações, previsão do tempo, fechamento de via, factuais do momento, um acidente que está acontecendo, é o Operações Rio no Twitter e o Centro de Operações Rio no Facebook. Pode passar. Então, falando de dados, como é que o pano de fundo aí dessa integração, da gente trabalhar junto? Primeira etapa de quem quer trabalhar com dado e deixar um pouco o achismo ou as mirabolâncias da cabeça de cada um, é a gente obtê-los. Então, lá no início, quando a gente foi inventado ali, concebido em 2010, a necessidade foi ir até a Light, ir até o Rio Ônibus, ir até a Conlurb, com o respaldo do prefeito, eu não estava lá, mas eu conheço muito essa história, conquistar integrações. Então, a Light tem um sistema que mostra o transformador que está desligado. O Rio Ônibus, o ônibus tem um GPS que mostra onde ele está.
O reboque da Sete Rio tem um GPS, mas na frente a gente teve o Waze, mas isso foi antes. Então, a primeira coisa é obtê-los. Uma coisa que o IPP faz muito, que é o gestor dos dados da cidade. Depois é como visualizar. Não sei se o slide vai passando para ir mudando esse vermelho de lugar ou se isso aí está estático, não me lembro. Dá uma olhada, por favor. Não, então volta. Visualização, então, a gente tem isso tudo, como é que a gente disponibiliza para os operadores. Então, a Sete Rio pode se interessar, ou vai se interessar bastante, numa informação da Light de falta de energia, porque isso pode significar que um sinal ficou apagado. Então, você tem que mandar uma operação de trânsito para aquele cruzamento. Então, depois de obtê-los, você visualiza. Depois de visualizar, você cria ferramentas. Então, e aí a gente tem o nosso mapa, que é o Geoportal, não é o portal Geo do IPP, mas são informações já referenciadas. O Geoportal é onde a gente visualiza e onde a gente começa a ter ferramentas que são alguns cruzamentos ali operacionais. Então, quando começa a chover, a gente tem lá uma visualização dos pluviômetros da cidade. Então, o quanto que já choveu nos últimos 15 minutos num determinado pluviômetro aqui da região da Tijuca, ou onde quer que seja. Tem mais de 100 pluviômetros na cidade. As ferramentas, então, são a gente começando a manipular isso com interesse operacional. A inteligência, que já é um passo à frente, hoje a gente está, claro que os 3 primeiros vão sempre existir, mas olhando de longe, assim, olhando de cima no centro de operações, a gente hoje está no 4º e no 5º estágio, que é, quando eu pego tudo isso aí que a gente conseguiu, como é que a gente produz inteligência, então, correlações, big data ali ao vivo, e como é que a gente dá gatilhos operacionais. Vou dar um exemplo. O Waze tem lá a informação para a gente do acidente. Então, você está lá no carro, deu um acidente, você informou. Eu vou saber. Vai cair no mapa lá uma bolinha de acidente. Já passou da visualização e vai ser ferramenta quando eu faço um alarme lá que acontece. Como é que eu transformo isso em inteligência? A gente soma, por exemplo, todos os informes de trânsito pesado na cidade e a gente tem um gráfico lá que é tipo a pulsação da cidade, o acúmulo dos trânsitos. Então você vê lá o rush da cidade começando, aí nesse mesmo gráfico a gente tem a soma dos pluviômetros. Então a gente consegue ver que quando começa a chover, o trânsito também começa a aumentar. Quando a chuva para, o trânsito vai suavizando, estabiliza, depois ele cai. Estou falando uma coisa bem arroz com feijão, mas a gente vai criando essas inteligências. E o que seria então a operação? É o acidente informado no Waze, caiu para a gente, e isso já disparou dentro de um sistema nosso que se chama comando uma decisão. Por exemplo, vamos fingir que a gente não precisasse confirmar. Se os recursos fossem infinitos, um Wazer contou de uma batida, eu mando um reboque e não quero nem saber. Já dá para eu ter o gatilho para isso. Eu já consigo que o reboquista tenha um alarme que deu um acidente do lado de onde ele está. Já é possível. Por que a gente não faz o reboquista ir lá direto quando tem um acidente? Às vezes é um totozinho, que é um Wazer que está informando, ele não é um agente público, mas funciona como? Às vezes é falso, parece que não é, às vezes é verdade. Então a gente já está nesse último estágio. Então a primeira coisa nessa história foi entender os sensores, criar os conectores, como é que a gente faz então essas coisas se sobreporem, terem uma relação, e aí a interface. Isso é a integração dos sistemas que antes estavam isolados e a cidade do Rio já faz bastante disso. Não somos super-heróis, somos seres humanos, a gente não sabe de tudo, a gente tenta saber de tudo, nossa matéria-prima é informação, mas eu já fico imaginando uma cidade grande sem um centro, não é para ser igual ao nosso, que faça exatamente as mesmas coisas, mas como que uma cidade complexa funciona dispersa. Eu tenho minhas dúvidas se isso não vai virar uma regra no futuro, igual a gente tem uma empresa de limpeza, a gente ter que ter, por menor que seja, um centrinho, pode ser uma sala do tamanho dessa mesa aqui, com 10 pessoas, mas algo que integre as agências públicas, né? E empresas privadas também, as concessionárias. Pode passar. Isso é um exemplo do Geoportal, está ali um ícone de acidente do Waze, isso é em São Conrado, ali na autoestrada Lagoa Barra. A gente vê o acidente, a gente vê o trânsito atrás dele. A nossa base é Cesium, é um mapa aberto. E essa é uma ferramenta de trabalho criada pelo IPLAN, para a equipe da própria prefeitura, que roda o mundo, acabaram de voltar de um encontro internacional com o Waze. Só um parêntese, a relação da Prefeitura do Rio com o aplicativo Waze gerou uma comunidade internacional, chamada em português, Comunidade dos Cidadãos Conectados, Connected Citizens,
Partnership, sei lá, CCP, que começou como W10 e que o exemplo do Rio virou um caso mundial. Então a Prefeitura de Nova York, a Prefeitura de Boston, a Polícia de Nova York, a Prefeitura de Boston, Tel Aviv, que é em Israel a origem do Waze, todas essas cidades ou regiões, porque tem algumas que são regiões também, se inspiraram no caso do Rio para esse tipo de coisa. Como é que é uma informação de uma rede social, que o GPS, o Waze é uma rede social, vira um insumo operacional. Então, num futuro distante, talvez eu nem precise ter uma câmera ali nessa região. Se todo o Waze informar com a foto, é possível, a gente tem uma informação ali visual. Então, isso é um exemplo bem concreto. Está acontecendo agora lá na sala de controle. Pode passar. No capítulo ali da visualização, informações do Waze, localizações das câmeras da Sete Rio, a gente tem ali uma informação da SMAC, de qualidade do ar, aquela bolinha vermelha da Light é onde falta energia, esse mapa colorido são as áreas de risco de deslizamento, muitas das mortes que nós tivemos em 2010 foram fruto de deslizamento, de áreas de risco, de favelas, e aqui, por exemplo, um sensor também da Rio Águas, que mede nível dos rios. Então é a combinação desses fatores que vão gerando a capacidade da gente entender a cidade e aí no final fazer o que é mais importante para vocês e quando eu sair do corpo para mim também como cidadão, que é tomar decisões e resolver os problemas. Pode ir. Aí ferramentas. Por causa da Copa do Mundo, isso aí é um legado de prática, né? Não é uma obra. A gente criou o trânsito digital. O trânsito digital nós colocamos todas as rotas de deslocamento que ocorreriam na Copa do Mundo, de delegações, que nas Olimpíadas é vezes 50, vezes 100, eu não estou nem aqui falando um número preciso, mas é muito maior, é outro desafio incomparável, mas todas as rotas a gente tinha lá, plano A, plano B, plano C, quanto tempo está demorando, é aquela coluna da direita. Então, do centro de operações até Realengo, via Rua João Vicente, no dia dessa foto aí estava demorando 50 minutos, está verde porque significa que está dentro do normal. Já do Caju até o acesso a Presidente Dutra, via linha vermelha, naquele momento estava demorando 21 minutos, está em amarelo, porque está 30% acima do tempo normal de deslocamento. Então, essa ferramenta ficou de posse do pessoal de deslocamento, das autoridades de segurança, que cuidam dos deslocamentos de autoridades e de famílias, né? Família da FIFA, agora o nome é Família Olímpica, o pessoal que dá o show, que são os atletas, para a tomada de decisão. Então tá bom, vamos fingir ali que o primeiro e o segundo ali, cais ao Palácio da Cidade, é uma rota que a gente tem em atendimento ao próprio prefeito, que é a saída do Centro Administrativo São Sebastião, Prefeitura, para o Palácio da Cidade, que é um segundo endereço nosso, tem ali, rota 4, 29 minutos. Finge que o segundo fosse a rota alternativa. Tá demorando 14. Então a gente ajudava ali, naquele momento, a uma tomada de decisão de vamos pegar a rota alternativa. E aí um bastidor, às vezes a rota alternativa estava até um pouco melhor, mas como a protocolar, que era a principal, nesse exemplo Copa do Mundo, estava mais equipada, estava mais preparada para o atendimento, às vezes o cara até assumia chegar 5 minutos depois, mas fazer uma rota melhor, servida de serviços. Né? De servida de serviços não ficou bom, mas é isso. E aí eu clico na rota, abre ali aquela janela à direita, essa rota de 52 minutos, que eu não sei qual que foi da escolhida aqui, não estou vendo 52, mas eu escolho uma dessa, clico, abre aquela janelinha lá. Rota 1, dá o nome dela, de Botafogo até o centro, via túnel Rebouças, tem aquelas câmeras ali todas, aqueles ícones nos encaminhamentos dessa rota, tem aqueles reportes ali de Waze, e eu ainda consigo seguir, na época eram carros da Polícia Rodoviária Federal, eu clicava ali para seguir a viatura, eu ainda via no mapa o carrinho da Polícia Rodoviária Federal andando, para a gente perceber onde é que estava aquele deslocamento. E aí eu clicava naquele azul, isso ainda, eu clico se quisermos, hoje isso funciona, abre um mosaico daquelas câmeras que estão ali. Pode passar. Essa outra, o gráfico por fundo, no fundo deixa ele. Agora, inteligência. Então a gente foi avançando, isso também já acontece hoje. Como é muita informação, antigamente você tinha tudo na gaveta dos técnicos e você saber as coisas era muito difícil. Cada um tinha um feudo, né? Isso não acabou, mas você ainda tinha isso muito mais do que hoje. De repente, a gente começa a ter facilidade de ter acesso aos dados. Então, isso deixou de ser um problema. O problema começou a ser o contrário, é o excesso dos dados. Então,
Se a gente pegar o geoportal hoje e ligar todas as camadas, você não faz exatamente nada, parece uma pintura lá maluca. Então, a inteligência, por exemplo, já são os filtros. Tudo que a gente tem de dados integrados, eu só quero ver o que é ruim. A gente é meio profeta do apocalipse lá internamente. Eu não quero saber de notícia boa não me interessa porque eu não vou precisar fazer nada. A gente quer saber coisas ruins. Então ali já é um exemplo de visualização de só demonstrações daquilo que é estranho, daquilo que a gente parametrizou que a gente quer saber. Então, esse exemplo aqui fica mais fácil. Não existem só essas duas informações do Waze ou três no centro da cidade. Aí tem muito mais, só que só está mostrando o acidente que tem um trânsito ligado a ele. Então, se tiver um ícone de acidente e não tiver nenhum trânsito ligado a ele, por exemplo, se eu tiver no nível máximo de visualização, só quero ver o que é ruim, ruim pra caramba, eu nem vou saber desse acidente pelo Waze, vou saber de outras formas. Então, nesse exemplo ali, só está mostrando realmente aquela linha vermelha, veio também dessa convergência de aplicativos, é um trânsito identificado. Aqui em cima é o gráfico que eu falei para vocês, de pulsação do trânsito. Tem ali 0, 100, 200, 300. Isso é um dia normal. 6 horas, começa o pico, vai ali até as 10, dá uma quedinha. É um dia normal, bom. Fica ali estabilizado, quando dá lá 3 horas da tarde, dá uma subida novamente no rush e depois cai. A gente incrementou há 1 mês, 2 meses atrás, a chuva. Então é uma linha azul, que também tem um comportamento. Fica na direita a escala, são pluviômetros, milímetros de chuva, né? E aí você começa a ver a relação direta que existe da chuva com o trânsito. Porque as pessoas são responsáveis e diminuem a velocidade, ou porque não são tão responsáveis assim, mas não conseguem ir mais rápido, que está tudo mais lento, ou porque teve até mesmo um acidente produzido por algum descontrole ali qualquer. Aqui o monitoramento dos bairros, a gente fez uma espécie de uma vitamina, a gente pega todos esses dados, falta de energia, velocidade do ônibus, acidente do Waze, pluviômetro, o que a gente tem? A gente botou isso tudo numa cesta e gera um número. Esse número é o peso do bairro. O quanto aquele bairro, a circunscrição daquele bairro, tem de informações, sem qualificar, mas vamos dizer boas e ruins. Isso dá uma carga, e aí nesse dia aí, Barra da Tijuca era o pior bairro no momento. É uma bússola, porque nem sempre eu sei imediatamente o que está acontecendo. Eu não sei agora qual luz está queimada, se tem um começo de um vazamento de água. Alguém tem que avisar. E às vezes quem avisa não está avisando porque quer avisar. É um reflexo e o trânsito, por acaso, é um ótimo sensor da cidade. Não é mais importante, mas é o mais sensível. Qualquer coisa atrapalha o trânsito. Então o trânsito é um bom sensor. E aqui, aquele exemplo que eu já falei das rotas. Acho que pode passar também. E aí a operação, então a gente entende o situacional, a gente toma algumas ações, a nossa ideia é conseguir fazer esse negócio ficar quase que automático. Talvez não vai ser nesse ano, mas em pouco tempo a cidade vai ter condições de um agente de trânsito da Sete Rio dar 2, 3 cliques num acidente que ele reconheceu, ou de alguém da conservação viu um cano estourado de água ou alguma coisa do tipo, e a gente produzir, deixar a bola no gol ali, para o cara só chegar e chutar. Então a gente começou tendo que cavar, tendo que garimpar os dados, já tem um nível bom de visualização, de entendimento, de inteligência. O futuro sempre vai precisar do ser humano, a gente tem que estar presente para decidir, mas o futuro é o cara já te dar ali quase que uma decisão de esquerda ou direita, fecha ou abre, etc. Eu acho que está quase acabando. Passa, por favor. Então, em termos de sistema, na operação, a gente tem já o portal, está ali no fundo. Quem olhar agora no RJ1 ou no RJ2 vai ver no fundo lá da jornalista. O RJ porque está sempre lá, mas outros jornais também fazem saídas do core. Vocês vão ver lá um mapa no fundo, é já o portal. E vocês vão se lembrar de um pouco do que eu mostrei aqui. Reparem bem, Bom Dia Rio, RJ1, RJ2, vocês vão ver no fundo esse gráfico vermelho e vocês já vão saber o que é. O comando é o nosso sistema de despacho mesmo, decisões. Então, alguém informou no Twitter do Centro de Operações que está com muito trânsito em algum lugar, a gente foi lá, percebeu realmente aquilo, confirmou com o Waze, viu uma batida, tinha uma câmera, viu na câmera. A gente vai e insere isso e aí vira uma ordem de serviço quase. Então tem uma batida naquele endereço ali, assim, assado, ele entra numa planilhazinha, num sistema automático, que tem lá o que a gente chama de POP, de procedimentos operacionais. Então, uma batida,
Na hora que o coordenador de operações insere ela no sistema, ele diz, tem múltiplas vítimas? É o quê? É um veículo pequeno? É com ônibus? Talvez tenha perícia, não tenha perícia? Ele liga ou desliga esses serviços. Está pegando fogo no carro, então vai precisar sempre do bombeiro, mas no caso do incêndio é um atendimento diferente do que se faz nos acidentes comuns, apenas com ambulância. Então o comando faz isso. E o Primus tem ali uma imagem esportiva, foi criado para os Jogos Olímpicos. Vai virar legado também, que é uma espécie de minuto a minuto. Então, os Jogos Olímpicos, pessoal, começa às 7 da manhã e vai até 2 da manhã. 31 dias de Olimpíadas e de Paralimpíadas. Tem muito cronograma, tem muita tarefa. E os órgãos vão trabalhar independente do que eu possa fazer no centro de operações, mas como o nosso trabalho é de concentrar, de coordenar, de integrar as ações, eu preciso conhecer tudo que vai ser feito. Porque às vezes tem uma situação que vai obrigar a um adiamento de 20 minutos de um fechamento de uma rua, de uma colocação de uma grade. Imagina o ciclismo de estrada, que é uma prova no dia 18 de agosto, eu acho. Não, 18 de agosto é triatlon, é na abertura das Olimpíadas, que vai percorrer. Ele se chama ciclismo de estrada, porque nos Jogos Olímpicos ele acontece nas estradas das cidades sede. No Rio de Janeiro não vai para a estrada, ele vai acontecer na cidade. É muito impactante. Então, sai de Copacabana, vai pela orla toda, vai indo para a Zona Oeste. Chega lá em Guaratiba, dá algumas voltas na Grota Funda. Então a gente tem o pessoal de Guaratiba com acesso complicado naquele momento, volta para a Zona Sul, faz ali algumas voltas no Maciço da Tijuca, passando pela Vista Chinesa, e conclui a prova. Quanta grade, quanto fechamento, quanta mudança de sinal, quanta população tem que saber sobre isso. Então, o Primus é uma ferramenta para a gente acompanhar o plano e inserir ali uma linha de um problema. Então, eu acabei de descobrir que tombou um caminhão com carga no acesso a 20 de janeiro ali para o Galeão. E a gente sabe que tem muita gente desembarcando do Galeão naquele dia. Como é que a gente vai, então, aplicar uma contingência? Eu preciso entrar nessa planilha de cronograma e demonstrar que a gente tem uma interferência ali de um plano importante que vai ter que ter algum ajuste. Pode ir? Acho que acabou. Foi. Obrigado, pessoal. Aceito perguntas e recomendo que vocês sigam a gente no Twitter e no Facebook. Pedro, obrigado aí a apresentação. Temos perguntas? Perguntas aqui essenciais, online também. Temos perguntas não? Estão tímidos? Tem uma aqui? Todo mundo com fome. É. Onde é o almoço é a pergunta. Opa, Paulo. Leonardo, do IBGE. Bom, vou virar aqui que eu vou fazer a pergunta como cidadão e não como servidor. Parabenizar aí pela apresentação e pelo trabalho, mas a cidade, obviamente, você sabe muito bem, é cheia de problemas. Uma cidade desse tamanho não poderia ser diferente. Mas às vezes, como cidadão, a gente fica realmente muito irritado com as coisas que acontecem. Eu sei que vocês têm um trabalho macro, eu queria dar alguns exemplos aqui mínimos, mas que eles vão se somando e vão deixando o cidadão cada vez mais agoniado, irritado, né, e querendo torcer o pescoço do responsável, que eu sei que a culpa não é sua, mas você está aí cheio de empolgação, de disposição, então acho que é um excelente caminho para isso. Mas, por exemplo, a desordem acontece totalmente em várias situações. Aqui a gente tem uma rua, por exemplo, que tem ponto de ônibus na faixa de rolamento. Não tem o que fazer, não tem o que fazer. Mas em algumas ruas, como uma rua que mora minha mãe, por exemplo, eram 2 faixas de rolamento e foram criadas baias para o ônibus parar e o trânsito continuar com fluidez. Simplesmente nenhum ônibus, você pode ficar filmando 1 hora, nenhum ônibus entra nas baias. O que o centro de operações, o que a prefeitura faz para isso? Entendeu? Isso irrita muito o cidadão. Outra coisa, eu tenho foto aqui, eu tenho mais de 10 protocolos de guarda municipal na minha rua. Tem um carro abandonado há 1 mês em cima da rampa de acesso de deficiente na calçada. Eu vejo
semanalmente esse deficiente andando não, sendo empurrado, cadeira de roda deles, na faixa de rolamento onde passa ônibus, que ele não tem como acessar a calçada. Tem um carro abandonado em cima da rampa de acesso para ele subir a calçada. Eu já liguei mais de 10 vezes, tenho 10 protocolos aqui, eu tenho a foto aqui, e a Guarda Municipal responde que o fiscal foi lá e não viu erro nenhum. É um absurdo isso, entendeu? E só para terminar, coisas do cotidiano, mas que acontecem, os engarrafamentos. Por exemplo, um carro enguiça na rua, né, e aí transforma o seu itinerário de 25 minutos em 1h40. Tá? Esse carro, eu pesquisei a placa dele, ele não tinha licenciamento há 10 anos. Tá? Ele não deveria estar ali, quanto mais prejudicar a vida de milhares de pessoas. Tá? A princípio, a prefeitura vai lá com reboque, tira ele, joga para uma rua marginal, e ele que se vira para consertar o carro e enguiçar amanhã de novo. Né? Não deveria ter, por exemplo, um trabalho em conjunto com polícia ou com Detran, sei lá, do reboque levar imediatamente o carro para um depósito, e ali ele não vai sair mais, porque se ele não paga há 10 anos, ele não vai pagar, entendeu? Então, são coisas mínimas que eu estou falando, teriam aqui centenas de reclamações, eu sei disso, seu trabalho é difícil, eu sei que você não é ocupado, mas são exemplos do dia a dia, tá? Para a gente tentar fazer essa cidade um dia ser um pouco menos entediante, cansativo para o cidadão. Entediante não, né? Que isso não dá para ter tédio, né? Com essa lista toda. Você só deu o início dela. Mas olha só, primeiro a gente se sente responsável por tudo. Eu acho que uma das coisas importantes de existir um centro de operações é que alguém vai poder fugir. Eu não posso. A imprensa mora lá no prédio com a gente. Então, a gente não consegue fugir de responsabilidade, caso quisesse. Então, acho que está aí um primeiro caminho, que é através do 746, que é onde você colocou esses pedidos que está dizendo que não foram atendidos. É um caminho, costuma resolver, tem métrica, ligam para a pessoa para perguntar se ela foi atendida ou não. No teu caso não ligaram, mas algumas pessoas já me disseram, que bom, eu pedi alguma coisa, depois me ligaram para perguntar porque o sistema deu como resolvido e aí eles queriam conferir. É uma auditoria por amostra, tá? Mas não deixe de reclamar e pode confiar que assim, o caminho é reclamar com a própria prefeitura. Antes de responder mesmo na prática, a cidade ela não é feita só do órgão público, né? Ela também é feita das pessoas. Ela é feita das nossas próprias decisões. Então, a gente vai cobrar do poder público, mas eu acho interessante todo mundo se avaliar nas nossas próprias condutas. Por exemplo, quando você está dirigindo e não percebe que o seu carro não cabe depois do cruzamento e você mesmo fecha um cruzamento. E aí alguém reclama, não você, que tinha que ter um agente municipal ali para evitar o cruzamento ser fechado, sendo que é uma conta matemática simples, né? Meu carro tem 5 metros depois da trama amarela que a gente pintou para os desavisados perceberem, e ainda assim os cruzamentos são fechados. Isso vale para tudo, para onde o cara joga o lixo, acha que é normal, como é que ele para o carro dele na frente de uma rampa e não se incomoda. Então não é dividindo, mas não tem jeito. A cidade é feita por órgão público, por pessoas, por empresas, tá? Então, voltando à sua pergunta da baia, fiscalização. Tem que fiscalizar, só que você tem um ponto a cada 100 metros. O teu lugar é crítico, é crônico, talvez seja ali uma falha de perceber naquele lugar ali que a presença de um agente público era necessária. Não necessariamente o guarda. O guarda vai multar o ônibus. O agente da Secretaria de Transporte vai dar uma multa administrativa na empresa daquele consórcio, tá? Então você tem que ter existe um rodízio de fiscais da Secretaria de Transporte, em paralelo ao guarda, mas são infrações diferentes. Uma é administrativa, a outra é com código de trânsito. Então, depois até podia me encaminhar essas situações aí. Ou então usa o Centro de Operações Rio, no Twitter, pode reclamar. Esse carro que está parado errado, eu acho muito estranho ele não ter sido tirado de lá. Ele tem placa? Então, ele não pode ser... É uma coisa de polícia versus vários sintomas misturados. Não é porque o seu carro é velho ou você está mal parado que ele está, entre aspas, abandonado. A gente, como cidadão, fala, pô, essa porcaria daqui a 10 dias ninguém tirou. Acho muito estranho a guarda ter ido lá e não ter tirado ele de uma rampa, que isso acontece todo dia. E o protocolo é em até 1 hora, tem que rebocar, se parar na frente de garagem, e se não for atendido, você vai ligar e vai reclamar. E cai lá.
a métrica dos gestores da prefeitura, a gente tem bônus, caso cumpra metas. E as nossas metas são a satisfação da população nessa pesquisa de amostragem. Tem outras metas, mas essa é uma importante. No 1746, daquilo que é pedido, é feito no aleatório, isso é auditado, pergunta para quem demandou se aquilo foi atendido. Então, esse assunto reboque, ele é muito visível, é muito fácil você dizer que não foi feito, ou que você não está feliz com aquilo. Então, eu acho estranho o cara estar parado na frente de uma rampa, você ter feito 10 chamados, a guarda ter ido lá e disse que estava correto, se tem uma rampa. Fiquei com curiosidade de também saber esse endereço. E o terceiro, você falou... Desculpa, qual foi a terceira coisa? A gente falou do ponto de ônibus. Tá bom. Algumas vezes isso acontece, mas não é uma política firmada o recolhimento desse carro, porque, enfim, isso está no limite das atribuições de cada órgão. O reboque da Sete Rio, que é o que tira o carro enguiçado, ele tem que ficar ali disponível porque outros carros podem enguiçar ou bater. Ele não é... Vocês vão reclamar, pô, mas é reboque, eu sou população, eu pago meu imposto, o reboque tem que levar o carro para o depósito. Mas são atribuições. A Sete Rio não é a fiscalizadora desse negócio, então a gente precisa mesmo do Detran. Às vezes é identificado que é um carro sem licenciamento e a gente consegue direcionar algum tipo de infração desse tipo, do cara ir para um depósito. Mas o reboque tem que voltar para lá, porque outro carro vai quebrar. Então ele não pode, às vezes o depósito é 10 bairros para frente. Você não pode desguarnecer um lugar de um reboque porque tem um carro sem licenciamento. Estou atento à atribuição, tá? Ao reboque que rebocou aquele carro. Às vezes é um outro reboque. É do Detro, fazendo uma operação. O Detro é um órgão estadual. E aí ele tem um veículo lá que quebrou, uma van, tem a ver com a atribuição do Detro, ele já pode apreender por uma irregularidade uma van que eventualmente quebrou. Tá? Mas eu acho que o seu incômodo é pertinente. A cidade não está pronta, ela não está perfeita, ela não vai acabar nunca. E é esse tipo de posicionamento, de reclamar, de se indignar com as coisas, que vai fazer sendo melhorado gradualmente. Imagine que em 2010, quando teve a tragédia que eu contei, o prefeito foi se hospedar no Hotel Guanabara, na Vargas, porque tinha uma sala da Sete Rio no 18º andar do famoso prédio do Detran, não tinha tomada para carregar celular, e de lá ele operou a cidade. Com aquilo a gente sofreu, com aquilo a gente aprendeu, hoje em dia a gente não tem mais essa dificuldade. Em qualquer crise da cidade é normal, vocês vão ver alguma coletiva ou um monte de entrevistas saindo do centro de operações. Vocês já acham isso normal, mas para o Rio, para outras cidades, isso não é normal ainda, a gente está numa vanguarda. E aí, por estarmos expostos dessa maneira, a gente também apanha mais e com isso vai melhorando. A presença física dos jornalistas de rádio, CBN, Band News, Paradiso, MEC FM, Tupi, alguns exemplos. São rádios com assento no centro de operações para brigar, para bater na gente, lá dentro, vendo a mesma coisa que eu vejo, ouvindo a mesma coisa que eu ouço. Às vezes vocês têm relação ou gostam de alguma rádio, manda zap para Band News, por exemplo, que tem isso. Vai chegar lá, a gente vai sentir essa dor também e buscar resolvê-la. Tá? Não te respondi 100%, assim, já com uma coisa concreta de vamos fazer assim, assim, assado, mas o que eu quero ressaltar é que vocês valorizem o fato de a gente estar aberto, da cidade ter realizado esse equipamento. Estou aqui falando agora pelo centro de operações, que é uma vidraça pura, muito fácil de jogar uma pedra, porque a gente está ali 24 horas por dia, com a imprensa lá dentro, com perfis, a gente tem 500 mil seguidores, sem ter feito nenhuma campanha, a não ser esse tipo que eu faço agora, pedindo para vocês seguirem. A gente não ganha nada, essa audiência não é igual vender merchandising. O que a gente ganha, na verdade, que é muito, é a população informada, que vai chover, que enguiçou um carro que está causando transtorno, que caiu uma árvore não sei aonde, que teve uma crise maior do que essas que eu exemplifiquei. Tá bom? Temos uma outra pergunta aqui também. Boa tarde, Pedro, parabéns pela exposição, pelo trabalho principalmente. Eu me chamo Carlos Alberto, eu sou da Here Maps, a gente trabalha no setor de navegação viária, e a pergunta em si ela é de ordem mais técnica, se vocês utilizam de outras ferramentas além do Waze para questões de previsão de tráfego, de volume, de velocidade média, como que vocês lidam com isso no dia a dia e se existem algumas barreiras desse desafio que vocês vivenciam ali. Obrigado. Valeu, legal.
O Waze para mim é meio imbatível, então a gente nem tenta fazer o que eles fazem. Mas o que a prefeitura tem e outras parcerias também? A gente tem informações do Google também integradas, o deslocamento dos ônibus por GPS, dá um sentimento do como está o trânsito, mas o ônibus para muito, porque ele tem que parar no ponto de ônibus, ele arranca mais devagar, ele tem que frear com mais cuidado, então não é a mesma velocidade que você tem no tráfego normal. A gente tem um entendimento muito bom com o Movit também, que é um planejador de viagens, nasceu focado em ônibus, mas é o aplicativo oficial regulamentado pela prefeitura para a gente planejar a viagem nos Jogos Olímpicos. Então vocês não vão ver nenhuma competição, se Deus quiser vocês vão em algumas, mas em nenhuma vocês vão de carro, vocês vão de transporte público. O Movit vai ajudar você a planejar, ele vai dizer, você está aqui na UERJ, então atravessa a rua pela passarela, pega o metrô, desce na central e você está ali não sei aonde. Então, a gente também tem uma relação com eles para trazer os dados e essas informações de deslocamento. E isso é meio que infinito, né? O que a gente fez agora estrategicamente foi dar uma parada no desenvolvimento de novas coisas, de pesquisa e desenvolvimento, não dá mais tempo, hoje faltam 100 dias para a cerimônia de abertura do dia 5 de agosto. Então a gente agora não está desenvolvendo mais nada novo, está homologando o que terminou de ficar pronto e rodando a roda do que já existe. Mas com certeza uma informação, por exemplo, que pode ajudar a gente é se os celulares Android, mais uma vez Google, mas independente do Google, mas se as empresas de telefonia celular que têm antena vendo onde você está, triangulação de antena vendo onde você está, conseguirem dar uma informação com sigilo, com privacidade, de velocidade de deslocamento, eu consigo ter um mapa vivo com manchas, onde estão as pessoas, onde estão as maiores concentrações. Todo mundo que está logado em algum aplicativo, esse aplicativo pode disponibilizar isso para a gente também. E aí, como a cidade é um pouco vanguarda nesse tipo de trabalho, a gente consegue muita parceria mesmo, simplesmente institucional, que é o que foi até agora. A gente não, nenhuma dessas parcerias a gente paga. As empresas estão pegando carona no momento, né, na novidade, na inovação, usando a gente de case, fazendo negócios em outros lugares, e o Rio está conseguindo ter recursos pelos quais a gente não pagou. Quanto vale a gente saber onde tem os acidentes da cidade? Vale uma grana isso, e a gente valoriza. O Waze dá isso pra gente, em troca de um aprendizado. A gente força o Waze também, de algumas formas, né, a desenvolver, já que a gente tem a pauta da cidade de um jeito tão quase frenético mesmo, que a gente é assim. Valeu. Temos uma última pergunta aqui online, para avançar no nosso tempo. Bom, a pergunta do Diego, ele diz que gostaria de saber se existe alguma integração, alguma iniciativa a partir do centro de operações ou externa entre os outros municípios aqui do Rio, do Grande Rio, tentando utilizar dos recursos ou então se apoderar do conhecimento, fazer essa integração de operação. E a nível Brasil também, se isso é difundido, se isso é compartilhado, se de vocês parte alguma coisa, se tem alguma busca externa. Legal. Bom, começando pelo vizinho, a gente tem uma relação estreita com o CISP é de Niterói, é o Centro de Segurança Pública de Niterói, e nós somos gestores de um grupo de comunicação mesmo e de relação operacional, chamado Concessionárias. É uma conversa invisível que vocês não percebem, mas que a gente trava diariamente, com Barcas de Metrô, Supervia, Dutra, Concer, Ecoponte, o CISP, como eu falei, Light, Ampla. A gente vê muito região metropolitana. Não dá, a cidade do Rio não é uma cidade comum, ela é o centro de uma região metropolitana, que a região é quase o dobro da cidade. Não é, estou forçando quase o dobro, mas é de 6,7, quem sabe mais pode me corrigir, vai para 11 milhões de pessoas. Então é quase dobrar essa quantidade, com um movimento pendular gigante. Então talvez tenham pessoas aqui que não sejam... Quem está aqui não mora no Rio de Janeiro? Levanta a mão. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, arredondando. 10 pessoas da sala aqui, 5% da sala, ou mais, não mora no Rio. Então a gente se sente corresponsável com a nossa fronteira. Eu não consigo resolver um problema de Macaé. Mas quando teve a tragédia em Friburgo, por exemplo, em 2011,
a Prefeitura do Rio enviou com LURB, até recurso mesmo, para ajudar na recuperação ali inicial daqueles deslizamentos, que também em 2011 a tragédia também foi derivada de uma chuva forte. Então a gente busca ver fora da cidade, só não podemos, nesse caso, ter uma cobrança direta, assim, de levar uma bronca por não ter feito a melhor previsão de chuva para Teresópolis. Centro de Operações Rio, de vez em quando eu levo bronca. Quem já está seguindo a gente ou vai seguir, se vocês forem ver as nossas previsões do tempo, de vez em quando alguém fala, e aqui em Manaus, como é que vai ser? Aí eu falo, pô, eu não sei muito bem sobre Manaus, mas toma aí o site do RedMet, algum serviço nacional de meteorologia. Então, a gente entende que a fronteira de cidade, principalmente no centro de uma cidade, de uma região metropolitana, como o Rio de Janeiro, com as nossas características, não é a fronteira do território, como o Henrique estava falando um pouco ali, de dilemas em que você, aqui está tudo bem, ali o problema é seu. Não funciona muito assim, né? Beleza. Pedro, queria agradecer aí o seu tempo, por ter vindo aqui compartilhar um pouco aí da tua experiência. Sei que a tua agenda é bastante atribulada. Uma salva de palmas. Muito obrigado.